não é? Vamos agora aqui, vamos reler, não é? A questão aqui, Romanos 6, né? Então aqui, vamos lá. Então, quero saudar todos novamente, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estão nos acompanhando, quer pela live, quer pelo YouTube posteriormente, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Aqui nos diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então eu quero frisar aqui o versículo 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos orar ao Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos benditas. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, a procurá-lo enquanto o Senhor está perto. Vivemos dias maus que nos impedem, Senhor, de estarmos reunidos junto com nossos irmãos fisicamente na igreja. Mas cremos, Senhor, que somos família da fé e que estamos unidos, Senhor, no mesmo Espírito que ilumina e que conduz a sua igreja até a Jerusalém Celeste. Então o Senhor nos dá o vigor, nos dá o entendimento que precisamos para ouvirmos a tua palavra e para colocá-la em prática em nossas vidas. Dá vigor aos nossos irmãos. Olha, Senhor, por todos aqueles que agora jazem numa cama hospitalar. Olha por aqueles que são vítimas dessa terrível doença que nos aflige. Olha, Senhor, pelas famílias enlutadas por conta dessa doença. Dá a cada uma delas, Senhor, o consolo que só o Senhor pode dar. Olha, Senhor, por nossas vidas. Permita, Senhor, que continuemos fiéis até a morte para herdarmos a coroa da vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, irmãos, eu me lembro uma vez um pastor
muito amigo meu, me ligou e falou assim: Diego, eu estou com um sério problema. Eu recebi uma pessoa aqui na igreja, essa pessoa vem de uma igreja que não pratica o batismo infantil, e ela quer a minha posição sobre o batismo infantil em Romanos 6. Em Romanos 6. Então, depois de muita conversa, estudo do texto, nós vimos uma coisa importantíssima, né? Romanos 6, ele fala sobre batismo. Sobre batismo. Mas Paulo pressupõe aqui o batismo de forma geral, né? E mais o batismo dos adultos. Contudo, irmãos, há meios de nós entendermos a teologia de Romanos 6 e vermos como essa teologia de Romanos 6 também se aplica ao batismo infantil, né? Tão praticado, né, em igrejas como a Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, né, a Igreja Metodista, né, algumas igrejas históricas que praticam o batismo infantil, né? Então vamos lá. Citando aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, ponto 4. Não só os que professam a fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles seja, devem ser batizados. Então vamos lá. Vamos pegar Atos, capítulo 9. Então, Atos, capítulo 9. Aqui, Atos 9, versículo 18. Então, o versículo 18 nos diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Né? Então aqui, todos aqueles que professam a fé devem ser batizados. De quem o versículo 9 está falando? Está falando de Saulo, de Paulo de Tarso, não é? Depois de sua conversão. Ali ele vai receber a oração de Ananias e vai acontecer aqui ele ficar cheio do Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo, né, quem está cheio do Espírito Santo, não pode satisfazer o pecado. Esse é um problema, essa é uma questão que nós devemos levar em consideração, irmãos, né? Porque nessas últimas semanas, outra questão que tem sido levantada é o cessacionismo, não é? E o continuismo. Então, aqueles que dizem que os dons cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram e permanecem na igreja de forma extraordinária, e aqueles que dizem que os dons, eles continuam na vida da igreja. Né? Então, que nós temos, inclusive, dons que de alguma maneira acrescentam coisas à palavra, como, por exemplo, a profecia. Né? É um outro assunto que não é essencial à fé. Não é? Mas aqui nós vemos claramente uma coisa importante. Estar cheio do Espírito Santo não se evidencia por dons extraordinários, mas por uma vida de santidade. Então a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela é vista por uma vida que glorifica a Deus. Não é? Então não adianta nada uma pessoa ter dons extraordinários e ela ter uma vida reprovável. Não é? Então aqui você vê que a ideia de Lucas aqui em Atos 9 é mostrar quem Paulo era. Então Paulo era alguém, no versículo 1, que respirava, né? Que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E a ideia de respirar ameaça e morte aqui, né, a palavra grega usada, ela é usada geralmente para animais, né?
Paulo aqui é descrito por Lucas de uma forma animalesca, né? Que agride a igreja de forma animalesca. Queria saudar aqui, né? Nossos irmãos aí, o João, a Márcia, os filhos, né? A Mirella, né? Nossa irmã aí. O Gustavo, a Bia, o Thiago. Deus abençoe a vida de vocês, certo? Mirella, se eu errei teu nome, desculpa, tá? Eu tenho um péssimo hábito de errar nomes. Então você vê essa ideia, né, de Paulo, quem ele era, e o que fez Paulo mudar, né? O que fez Paulo mudar? Meus irmãos, esse texto aqui é uma agressão ao livre-arbítrio, né? Eu imagino como o arminiano entende esse texto. Como o arminiano consegue ler Jonas, por exemplo. Né? Por quê? Porque Paulo aqui ele não faz uma opção racional só pelo cristianismo. Ele é jogado, né? Ele encontra o Senhor no caminho. E é este encontro que muda a maneira como Paulo vê a vida. Não é? E isso é evidenciado pelo batismo. Então, todos aqueles que professam a fé devem ter sido batizados na infância ou serem batizados na fase adulta. Isso é próprio, né? Então não há quem professe a fé que não tenha ou recebido o batismo ou não receba o batismo. Ok? Era como no judaísmo. A pessoa que queria adentrar o judaísmo, ela fazia o quê? Ela passava pela circuncisão. Certo? Ela passava pela circuncisão. E ela fazia a sua profissão de fé, o seu bat mitzvah. Não é? Então a criança passava pela circuncisão na infância, e lá, quando chegava a idade da razão, ou quando era capaz de ler o texto sagrado, ela professava a fé diante dos membros da sua sinagoga. Né? Então aqui veja, né? Então, esse é um ponto. A circuncisão ela acontecia quando? Ao 8º dia. Então o batismo, no final. Tá? O batismo não tem nada a ver com pública profissão de fé. São coisas diferentes. Né? O batismo ele tem a ver com aliança. Certo? Aliança. Então a pessoa que professa a fé, ela vai receber o batismo. E aquele que professa a fé deve ter recebido o batismo antes. Ok? Outro texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Gálatas. Gálatas 3, versículo 9. Gálatas 3, 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Né? Daqui, filha. Isso. Agora eu vou conseguir ver. Pastor, se uma pessoa tem uma vida pregressa, como pode ter dons extraordinários? Não entendi esse comentário seu, João. Ele faz essa pergunta aqui. Vamos entender aqui. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, João. Vou tentar responder da maneira que eu entendi. Eu disse o seguinte: a pessoa que tem uma vida pregressa, uma pessoa que não foi convertida, né? Como ela pode ter dons extraordinários? Vou dar um exemplo, certo? Vamos supor uma pessoa, porque quando nós falamos de continuismo, qual é o fator que os pentecostais utilizam para evidenciar que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? Quando ela fala em novas línguas, quando ela fala em línguas. Esse é um problema muito sério, porque esse evento da glossolalia, ele aparece apenas em Corinto, né? Apenas em 1 Coríntios. E ele não é semelhante ao que aconteceu em Pentecostes. Por quê?
Porque lá em Pentecostes, as pessoas que falavam as línguas, né, falavam línguas que podiam ser identificadas e tanto é que eram compreendidas, né? Agora em Corinto, a ideia ali são de línguas que não são compreendidas. Há muitas hipóteses para esse fato. Uma delas é que são línguas estranhas, que não foram feitas para serem compreendidas, não é? Outra ideia é que são línguas. Corinto era uma cidade portuária, era uma passagem para o mundo grego, não é? Então, Corinto era uma cidade onde havia muitas pessoas de diferentes lugares da Grécia, né, da Magna Grécia, ali da Ásia Menor, e pessoas que obviamente tinham línguas diferentes, e que por serem cristãos se reuniam no mesmo lugar para adorar, e a pessoa queria orar na sua língua, não é? Então Paulo vai dizer que as coisas deviam ser feitas com decência e ordem, de modo que aquele que ora em outra língua deve ter um intérprete, deve ter uma pessoa que o interprete. Esse é um problema nas igrejas pentecostais, porque você vê pessoas adorando em línguas estranhas, mas você não vê todas essas línguas serem traduzidas. Porque essa é uma orientação de Paulo. Agora vamos supor uma pessoa, nós já vimos casos assim, pessoas que demonstram dons extraordinários. Não que elas tenham esses dons extraordinários, mas elas demonstram dons extraordinários. Mas de forma apenas exterior, não é? São enganadores, pessoas que enganam, não é? Que fingem orar em línguas ou fingem dons extraordinários que não os têm. Vou dar um outro exemplo, que é um filme fantástico que vocês podem todos assistirem no YouTube. Ele está lá disponível. Ele é um filme do Steve Martin, que se chama Fé Demais Não Cheira Bem. Esse filme ele tem como protagonista um evangelista itinerante chamado Jonas Nightingale. E o Jonas Nightingale, ele é aquele evangelista itinerante que monta uma luna de circo e lá ele faz cultos pentecostais, continuistas, em que há milagres, há revelações. Só que o Jonas Nightingale, ele não era um cristão. Ele era uma pessoa de uma vida reprovável, não é? Então ele enganava as pessoas, tudo que ele fazia era um show pirotécnico, né? Ele era até assistido por especialistas ali em direção, tal. Então, se você visse o Jonas Nightingale, você entenderia que ele era uma pessoa com dons espirituais. Mas na verdade não era, né? Bastava ver a vida dele para entender isso. Mesmo assim, você verá como Deus usa a vida daquele homem naquela cidade. Deus pode usar até a mula de Balaão para falar a sua palavra, não é? Então, João, não sei se eu consegui mostrar para o irmão aquilo que o irmão perguntou. Então, quando eu falei de pessoas que têm um dom extraordinário, mas tem uma vida pregressa que não foi mortificada, eu estou falando de embusteiros, de charlatões, né? Vou dar um exemplo que foge à ficção, né? Pegue lá, por exemplo, né, Jim Jones, de origem batista, né, com uma pregação ali que sai das escrituras, que se torna o porta-voz de Deus para a sua comunidade, que roga para si fatos miraculosos, não é? Ele era uma pessoa de uma credibilidade ímpar nos Estados Unidos, né? Ele apertou a mão de 2 presidentes, né? Carter e Reagan, né? Mas você vê no final da história que na verdade ele não era sequer uma pessoa convertida, né? E isso fica contundente quando ele se envolve com o assassinato do senador americano aqui nas Guianas e com a morte em massa dos seus seguidores
em Joanestown, né? Inclusive, quem viu essa matéria, né, fique em casa, tá no grupo de risco, né? Então eu queria saudar aqui a dona Raimunda, que entrou aqui para nos assistir. Então, entendeu, João? Só dá um ok aqui para mim. Eli, pastor, referente a batismo, sendo substitutivo da circuncisão, por que se circuncidava somente o sexo masculino e atualmente são batizados ambos os sexos? Isso é interessantíssimo, né? Eli, eu vou responder com uma resposta jocosa, né? Porque faltava material para circuncidar o sexo feminino. Né? Faltava material orgânico para a circuncisão das meninas do Antigo Testamento. Mas, respondendo agora de maneira séria, ali no Antigo Testamento, a circuncisão ela marca, não é, essa questão do homem, do patriarca, daquele que é o cabeça da família. Não é? Ele recebe uma marca sobre si, não é? E ele deve impor essa marca à sua família. Essa marca é física nele, mas espiritual em todos os que estão na sua casa, né? Desde da sua mulher, seus filhos, os seus escravos. Então o homem tinha uma marca física, mas ele impunha essa marca espiritual a toda a sua família, não é? O Antigo Testamento é um momento de abertura, não é? De abertura. Agora, a boa nova não está restrita apenas a um povo, apenas a Israel. Ela está agora, ela vai ser difundida a todas as nações e agora recebe essa marca espiritual, não é? Em um rito que tem um símbolo físico, que é o batismo, tanto homens quanto mulheres, não é? Então, o batismo ele mostra agora essa abrangência do evangelho em relação à própria circuncisão, não é? O João diz, pastor, eu sei, entendi. O que na hora, o modo como o senhor falou, na dupla interpretação é exato, né, João? Eu pensei nisso. Falei rapidamente, sem explicar os termos, né? E foi muito própria a sua pergunta para que nós retomássemos. Ele deu para entender, não é? Então, meus irmãos, aqui a questão, né, em Gálatas 3,9, você vê exatamente isso, de nós sermos abençoados em Abraão, né? Aqui ele vai estar dizendo, né, retomando o versículo que foi lido, porque se a herança, Gálatas 3, versículo 9, estou lendo o texto errado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porém, porque está escrito, maldito do aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Né? Aqui Paulo está mostrando para nós, né, essa abrangência da bênção que foi dada a Abraão. Né? Ela se exterioriza a todas as pessoas, né, que estão em Cristo Jesus. Jesus vai mostrar isso lá em João capítulo 8, quando os judeus vão dizer o seguinte, né, aquele versículo tão citado hoje, não é? Sobre a liberdade, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando isso aos judeus em João 8. E os judeus vão responder a essa máxima de Jesus da seguinte maneira: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão, não é? Nós nunca fomos escravos. E aí Jesus vai mostrar para eles que eles não eram filhos de Abraão coisa alguma, porque eles não imitavam Abraão, eles eram filhos do diabo, porque eles estavam querendo matar Jesus, né? E o diabo foi homicida desde o início, né? Então você vê aqui que juntamente com a circuncisão física havia o quê? Uma bênção espiritual que perpassa todo o Antigo Testamento e chega do Novo. De modo que mudou-se o símbolo físico, mas a bênção é a mesma. A bênção é a mesma, certo?
Veja o versículo 14 aqui, de Gálatas 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então você não tem várias alianças realizadas por Deus ao longo da história. Você não tem uma aliança feita com Adão, uma aliança feita com Noé, uma aliança feita com Davi, de forma estanque, de tal maneira que essa aliança começou e acabou em si mesma. Você tem uma aliança só que caminha de forma orgânica. Ou seja, ela é pequena, mas ela vai se expandindo, ela vai se desenvolvendo até ter toda a sua complexidade em Jesus Cristo. Um livro muito bom para que você compreenda essa doutrina é o livro Cristo dos Pactos, do Robertson, né? Cristo dos Pactos, de Robertson. Então, quando ele mostra aqui que nós somos abençoados em Abraão, que essa bênção, né, que foi dada a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela foi evidenciada em um símbolo físico, a circuncisão. Mas ela é a mesma bênção que caminha com essa aliança até nós hoje. De tal maneira que você muda o símbolo, mas não muda a bênção. Certo? Você mudou o símbolo físico, de tal maneira que ele se tornou mais abrangente, mas a realidade é a mesma. Certo? Vamos para Romanos 4. Romanos capítulo 4, onde Paulo está debatendo sobre a justificação pela fé. Né? Então aqui, Romanos capítulo 4. Versículo 11 e 12. Veja. E recebeu o sinal da circuncisão com o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Esse é um fato que destrói aquela ideia do seguinte: olha, o batismo ele só pode ser dado a pessoas que demonstram a fé. Se você toma o exemplo de Abraão, e se você tem uma correspondência entre o batismo e a circuncisão, se você entende que o batismo é equivalente à circuncisão, porque foi instituído por Deus, porque aponta para Jesus, os benefícios de Jesus, porque diferencia aqueles que estão no mundo e aqueles que estão na igreja, porque é um testemunho público da obrigação das pessoas a cumprirem a palavra, né? Se você entende que eles são equivalentes, então você vai entender uma coisa interessantíssima. A fé de Abraão antecedeu ao batismo. Ao batismo, né? Então Abraão, ele vai sair de Ur dos Caldeus, ele vai ser chamado por Deus antes da sua circuncisão. Não é? Então a circuncisão de Abraão veio muito tempo depois dele estar caminhando com o Senhor. Mas quando ela foi instituída em Gênesis 17, ela é instituída para se dar para os descendentes, né? Ao 8º dia. Atos capítulo 2, e esse é um texto que eu acho fantástico, né? Que é o texto de Pedro, ali em Atos 2. Atos 2, 38 e 39. Aqui o sermão de Pedro, né, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E aí veja só, ouvindo eles quem? Aquelas pessoas que ouviam Pedro, né? Aquelas pessoas que estavam em Jerusalém pelo dia do Pentecostes. Né? Muitos judeus da diáspora, judeus que estavam vivendo fora de Jerusalém e que estavam ali por causa dessa festa. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que coisa fantástica aqui, não é? Uma polêmica que há nessa questão de Atos, né? Recebereis o batismo em nome de Jesus Cristo. Há igrejas, né? Igrejas que não seguem uma ortodoxia da palavra, que vão dizer o seguinte: o batismo tem que ser dado em nome de Jesus. Então você chega lá na criança e diz: olha, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, não é? Contrariando aquilo que o próprio Jesus disse, não é? Em Mateus 28, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vê em Atos que as pessoas são batizadas em nome de Jesus Cristo, você está mostrando aqui que é o batismo que foi dado por Jesus. Ou seja, batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí continua aqui o texto, veja só. Para a remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Não é? Então o batismo, ele evidencia que essa pessoa está debaixo da aliança. E quem vai operar o batismo na vida da pessoa? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o batismo é só um rito, não é? É só um rito. É só um rito que não teve a sua eficácia. Né? Aí veja, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E é interessante que a palavra filhos aqui é a palavra tekné, ou seja, filhos pequenos. Ou seja, o batismo era para vós, aquelas pessoas que estavam ouvindo isso ali na igreja, e para os filhos delas, ou seja, aqueles que eram pequenos. Certo? Então, aqueles que professam a fé devem, né, em obediência a Jesus, né, receberem o batismo. Né? Tanto os pais quanto os seus filhos. Você vê isso ali quando Paulo está em Filipos, toda a casa daquele guarda, daquele carcereiro foi batizada, toda a casa de Lídia foi batizada, não é? Quando Pedro está ali na casa de Cornélio, todos foram batizados. Nenhum desses textos diz, olha, exceto as crianças, ou só aqueles que professaram a fé foram batizados. Não, não é? Então, mas e se a pessoa ela é só a mãe, o pai não é crente, né? Igual o caso de Timóteo, né? A mãe e a avó eram cristãs, mas o pai não era. E aí, pode-se dar o batismo? Sim, pode-se dar o batismo, mesmo que um só deles seja crente, né? Mesmo que um deles só seja cristão. Só que é esse cristão que vai se comprometer com as promessas do batismo. Né? Você não pode obrigar o ímpio a fazer promessas, ou aquele que está disciplinado, a fazer promessas que ele não pode cumprir. Certo? Continuando, o batismo de bebês e de cristãos, aqui eu estou citando J. Packer, né, naquela obra primorosa, aqui o Eli pergunta, né? Opa, desculpe. O Valdeci, vamos começar pelo Valdeci, né? Pastor, como os cristãos eram salvos no Velho Testamento? Boa pergunta, né? Eu gosto de responder essa pergunta na igreja da seguinte maneira, Valdeci. Todo mundo foi salvo em Cristo. Todos. Como Jesus estava no Antigo Testamento? Na forma da circuncisão, das promessas, dos sacrifícios, das profecias, do templo. Tudo aquilo que apontava para Jesus era como se fosse um cartão de crédito, um cheque, que tem o seu lastro, que tem o seu desconto na cruz do Calvário. Então, vou dar um exemplo para você. Você vai lá
e você compra algo no crédito. Você vai numa loja, tal, não é uma ação, não é uma ação que os economistas recomendam, né? Já que o cartão de crédito é o maior juros do mercado, mas você vai lá e compra algo no crédito. O que você está fazendo? A mesma coisa que você fazia quando você tinha cheque, né? Você está dando uma promessa de pagamento. Então você foi no mercado, foi ao mercado, você comprou ali, não é? E você pagou no crédito. A pessoa não falou assim, olha, espera lá, quando eu conseguir resgatar essa dívida, você leva o produto embora. Não, ela deixou você imediatamente levar o produto embora, né? Na promessa de que você tem crédito, que você tem dinheiro para pagar aquilo que você consumiu. Com a salvação é a mesma coisa, não é? No Antigo Testamento havia uma promessa do Salvador. E onde está essa promessa? Gênesis 3,15, né? Então ali você tem o início da igreja no Éden, né? Onde você tem a promessa do Salvador. Gênesis 3,15. Porém, inimizade, aqui Deus está falando para a serpente, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, né, e o teu descendente. Veja, não está falando entre os teus descendentes, mas o teu descendente. Então, o descendente da serpente vai ser inimigo do descendente da mulher. E este quem? O descendente da mulher. Te ferirá a cabeça e tu, né, serpente, ferirás o calcanhar do descendente da mulher. Essa traduzindo Gênesis 3,15 em miúdos. Aonde a gente vê a consumação disso? Então, quem é o descendente da mulher? O descendente da mulher é Jesus Cristo. Por isso que Jesus, né, precisou assumir a nossa humanidade na manjedoura de Belém. Precisou assumir o estado de humilhação. Precisou se esvaziar de sua glória. Por quê? Era necessário que ele fosse ao mesmo tempo 100% Deus, para suportar a ira de Deus, para trazer, né, esse pacto, né? Mas 100% homem, para nos representar no pacto que se selaria na cruz, né? Naquele momento em que ele assumiria os nossos pecados como o nosso goel, como o nosso procurador, para assim nós obtermos a salvação. Então, Jesus, ele é o descendente da mulher. Onde Jesus é ferido pela serpente? Na cruz. Na cruz, Jesus é ferido pela serpente, ele é morto, ele morre, né? E onde ele pisa a cabeça da serpente? Ressuscitando, vencendo a morte. Então, as pessoas do Antigo Testamento, elas tinham fé? Sim, tinham fé. Por quê? Porque o autor de Hebreus diz que a fé é a convicção de coisas que esperam, é a certeza das coisas que não se podem ver. E o autor de Hebreus mostra claramente em Abraão, né? Desde Abel, né? Enoque, Sete, né? Abraão, Moisés, que essas pessoas elas viveram pela fé. Elas não viram a promessa, mas elas acenaram para essa promessa. Né? E a fé é o quê? Paulo diz lá em Efésios 2, versículo 8, que a graça e a fé, elas não vêm de nós, elas são dom de Deus. Né? Então a fé, ela não vem de nós. Nós não estamos falando de uma fé aqui puramente humana, a capacidade humana de crer. Mas estamos falando aqui da fé como um dom de Deus, né, pela qual nós somos salvos. Então, a salvação se dá, não é, em crer no Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas do Antigo Testamento esperaram no Senhor, né, com fé, certo? Tanto é que quando você vê Jesus falando aos discípulos de Emaús, no Valdeci ainda, quando você vê Jesus falando aos discípulos de Emaús, ele usa o que para pregar a eles?
de Moisés aos profetas. Ele usa o Antigo Testamento, não é? Paulo, os discípulos de Bereia, eles estavam usando o que para entender se aquilo que Paulo estava falando de fato estava nas Escrituras? O Antigo Testamento. Lembre-se que os textos mais antigos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. O evangelho mais antigo do Novo Testamento é o de Marcos, né? Que foi escrito ali. Vamos entender que a carta mais antiga de Paulo é a carta aos Gálatas, né? Que foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, então no primeiro século, não é? Depois cartas que vão ser, o evangelho de Marcos vai ser feito ali ao longo, né, do primeiro século, ouvindo as pregações de Pedro. Então, o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Então, a salvação foi dada no sangue de Jesus Cristo, que era representado, né, pelo sacrifício, pela circuncisão, pela promessa, certo? Então, espero que deu para refletir aí, Valdeci, né? A pergunta do Eli agora, né? O Eli faz uma pergunta. Um texto que acho fundamental é em Atos 4:8, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Aqui, Atos, né? Versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Vamos pegar o texto, né? Para nós lermos o texto no seu contexto. Aqui, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado perante vós. É isso mesmo, Eli, né? Os dons espirituais autênticos, eles são feitos pelo Espírito Santo, né? Na vida de uma igreja fiel à palavra, não é? Exatamente, né? Aqui, então, espero ter respondido as duas perguntas. Agora, irmãos, aqui eu cito J. Packer, uma obra primorosa de J. Packer, chama Teologia Concisa. É um livro pequeno, é realmente conciso, mas ele traz os grandes temas da teologia cristã, né? E nesse livro, na página 182, Packer diz: o batismo de bebês, lembra que Packer é um anglicano, né, que praticava o batismo infantil. A igreja anglicana pratica o batismo infantil. O batismo de bebês cristãos, uma prática que o Novo Testamento nem ilustra, nem prescreve, nem proíbe. O que o Packer está dizendo aqui? Você tem um momento no Novo Testamento que você vê claramente um batismo infantil? Não. Você tem momentos do Novo Testamento em que você induz que crianças foram batizadas, como na casa de Cornélio, como na casa de Lídia, não é? Como ali, esses dois momentos especificamente, né? Então, o batismo de bebês cristãos consiste na alegação de que a transição da velha para a nova aliança, não é? Ocorreu com a vinda. Tem um erro aqui no slide, tá, gente? Deixa eu corrigir aqui na fala. Então, o batismo de bebês cristãos, de bebês de cristãos, consiste na alegação de que a transição da velha para a nova forma da aliança de Deus, que ocorreu com a vinda de Cristo, tá? Não afetou o princípio da solidariedade familiar na comunidade da aliança. Então, retomando aquela pergunta anterior do Eli, quando ele dizia o seguinte, essa é a minha visão, tá, gente? Eu não estou citando nenhum teólogo. Porque Deus instituiu um sinal que só era passível aos homens receber, a circuncisão. Porque eu entendo que ali, não é, aquele que era apto a ser o chefe da família, o cabeça da família, aquele que era apto
para ser o sacerdote no templo, né? Ele faria valer esse sinal que ele recebeu externamente, né, de forma espiritual em toda a sua família, certo? Então o batismo ele continua essa perspectiva. Então você batiza a criança na maneira de mostrar o quê? Essa solidariedade familiar na comunidade da aliança. Ou seja, todos vão receber o batismo na mesma família, certo? Os pais, os filhos vão receber o batismo. Mesmo os recém-nascidos, aqueles que são muito jovens, vão receber o mesmo batismo. Por quê? O batismo ele não está relacionado à salvação, como a circuncisão também não estava relacionada à salvação. O batismo está relacionado com a aliança de Deus, com pertencer à aliança de Deus, como divulgar a aliança de Deus, né? Lá no Antigo Testamento, Israel, né, era a comunidade na qual essas pessoas que eram circuncidadas entravam. E era o lugar em que essas pessoas eram instruídas a respeito da obra de Deus na vida delas. Quem é o Israel espiritual hoje? É a igreja. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Qual é o lugar privilegiado em que as pessoas vão ter acesso à narrativa das Escrituras, à exposição das Escrituras? Na igreja. Certo? A igreja é uma agência do céu, ela aponta para Cristo. Né? Então o batismo, né? Aqui você tem duas visões, né? Você tinha os anabatistas, não batismo, e os aliancistas. Então os anabatistas, para eles, a circuncisão, o anabatismo, irmãos, é um movimento que acontece durante a Reforma Protestante, mas há pessoas que vão relatar esse anabatismo antes mesmo da Reforma. Né? Mas os anabatistas eram pessoas que professavam o não batismo às crianças, o batismo aos adultos. Um livro interessantíssimo disso é da editora menonita chamado Zurich em Chamas. Zurich em Chamas. Muito interessante. A gente precisa, irmãos, ler o contraditório, ler aquilo que a gente não... ler as pessoas que falam coisas que a gente não endossa. Entendeu? Então é necessário a gente ler, por exemplo, textos anabatistas, para ver como eles argumentam, para ver a solidez de nossos argumentos. Né? Então esse livro é um livro interessante, né? Chama em Zurique, ou Chama nas Colinas de Zurique. É um livro muito interessante. Então os anabatistas eles entendiam o seguinte: a circuncisão era um sinal da identidade étnica judaica e não tem paralelo com a igreja. Então, circuncisão era para judeu e não tem relação com a igreja. O problema para isso é Gálatas 3:9. Entendeu? Gálatas 3:9 e Gálatas 3:14. Quando diz que nós somos abençoados em Abraão. E para que essa bênção de Abraão chegasse a nós, ela veio através de Jesus Cristo. Então o batismo ele é equivalente à circuncisão. Né? O batismo é paralelo à circuncisão, contudo mais abrangente. Por quê? Não é dado a só um povo, nem dado a só um sexo. Os anabatistas vão pensar que na nova aliança, ou seja, a nova aliança que é vista no Novo Testamento, ela exige fé pessoal antes do batismo. Então, se você não conseguir demonstrar fé pessoal, ou seja, testemunhar Jesus Cristo, você não pode ser batizado. Né? Problema dessa teoria, quando Pedro vai dizer lá que o batismo é para vós e para vossos filhos, em Atos 2, 38 e 39. Outro texto que contraria essa visão é 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Quando Paulo está falando ali da relação conjugal, né? E ele está falando sobre os filhos dos cristãos. Eu já vou responder.
Oh, boa noite, dona Santina. Deus abençoe a sua vida, viu? Senhora, o seu Luiz, o pessoal aí. Né? Então, 1 Coríntios 7,14. Veja só. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, ou seja, de outra forma, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Para eu ver que na nova aliança, no Novo Testamento, a fé precisa de testemunho público, de razão para testemunhar, então por que Paulo está dizendo que as crianças eram santas? Ele está dizendo o seguinte: a pessoa crente no lar, ou o marido ou a esposa, ele santifica o lar todo. Ele santifica o lar todo. É aquela história, e é daí que eu entendo, né, que a circuncisão no Antigo Testamento, o cabeça da família recebendo a circuncisão, ele impunha esse sinal de forma espiritual a todos, né? Orando, lendo as escrituras, aconselhando, exortando, e a mesma coisa acontece hoje, né? Então, as pessoas, os filhos de pais crentes, eles já são santos antes de professarem a fé. Isso que é interessante. É aquela história de Jesus, não é? Quando Jesus vai dizer: vinde a minhas criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Então, irmãos, e aí eu tenho uma pergunta seríssima. Se você acredita que a fé está acompanhada ao testemunho público dessa fé, o que nós vamos dizer das crianças que morrem na infância? Que não conseguiram testemunhar a fé? O que dizer de uma pessoa que nasceu com um transtorno invasivo do desenvolvimento, né, um transtorno invasivo do desenvolvimento, uma pessoa que tem ali um problema no desenvolvimento, ela não consegue chegar à fase da razão, ela não consegue, durante a sua vida, testemunhar a sua fé. Né? E aí? Então essa pessoa não vai ser salva porque ela não vai conseguir testemunhar a fé. Uma pessoa que sofreu um acidente, ficou em estado vegetativo e morreu sem testemunhar a Cristo, ela então também está perdida. Está vendo o problema aí? A coisa é muito fácil, né? Salvação não se dá por batismo. A salvação não se dá no batismo, a salvação se dá antes da fundação do mundo. Lá, Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A salvação não se dá pelo batismo, não se dá por quem te batizou, nem como te batizou. A salvação se dá pelo fato de Deus ter te chamado em Cristo Jesus. Deus ter te chamado no amado. É aí que está a nossa salvação. Os anabatistas vão pensar o quê? As práticas que as escrituras não reconhecem ou aprovam não devem ser trazidas à igreja. Aí você pode falar assim: pastor, não faz sentido? Esse não é o princípio regulador do culto? O que é o princípio regulador do culto? A gente não faz na igreja só o que pode e o que não pode, dar um jeitinho. Né? A gente só faz aquilo que a Bíblia manda fazer. Aí você fala assim: mas o J. Packer disse, né, que a Bíblia nem ilustra, nem proíbe. Né? Então ele mesmo está dizendo que, agora, meus irmãos, tome cuidado. Há razões bíblicas para a prática do batismo. E negligenciá-lo é agredir as escrituras. Porque se nós não entendemos o batismo paralelo à circuncisão, aquele que não participava da circuncisão devia ser cortado de Israel. Certo? Então essa é a questão, essa é a ideia aqui, não é? Crianças não podem professar a fé, pastor. Ninguém está em posição de dizer, aqui eu estou citando Bromley, um livro fantástico chamado Filhos da Promessa. Filhos da Promessa. Ele vai dizer o seguinte: ninguém está em posição de dizer que em determinado caso a confissão ou a consciência de fé
corresponde ou é coincidente ou mesmo idêntica com a atividade regeneradora do Espírito Santo. Deixa eu traduzir isso numa linguagem bem corintiana, para citar um professor que eu tive. A ideia aqui é o seguinte: se todo mundo que professou a fé e foi batizado, se a eficácia do batismo está nisso, então todo mundo que professou a fé e foi batizado na idade da razão tem que necessariamente estar na igreja. Essa é a questão. Por quê? Porque se você identifica a ação do Espírito Santo pelo fato de alguém professar a fé, e por isso você batiza, então essas pessoas jamais poderiam se desviar. E todos nós sabemos que a prática revela isso. Revela que há muitas pessoas que professaram a fé na infância, na fase adulta, foram batizados, mas hoje não estão na igreja. Isso é uma evidência. Então o fator de eficácia do batismo não está na capacidade de professar a fé, mas na capacidade da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo agirá no seu povo, naqueles que o Senhor chamou antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Então, citando novamente Bromley, devemos cuidar para não pensar a fé em termos meramente humanos, como se fosse apenas uma possibilidade racional e atividade da mente, vontade e emoção. Então, vamos entender aqui. A fé, ela é intelectual? Ela usa nossa mente? Sim. A fé, ela atua nas nossas vontades? Ela é volitiva? Também. A fé, ela é passional? Ela usa nossas emoções? Também. Também. A fé, ela vai influenciar nossa mente, nosso estudo, nossa pesquisa, ela vai influenciar nossa vontade e ela vai influenciar nossas emoções. Mas a fé não é somente só vontade ou só emoção. Esse é um problema seríssimo das igrejas hoje. Tem gente que confunde fé com emoção. Eu senti um arrepio, então isso é fé. Eu fui a um culto e aquele culto eu me senti muito emocionado, eu me senti muito tocado, então isso é fé. Isso é unção de Deus. Não é? Eu quero ter fé. Eu quero ter fé, é vontade. Meus irmãos, a grande questão, né? Se a fé fosse só emoção, então o que dizer de outros momentos em que você chora, que você é tocado? Por exemplo, você assiste um filme e você é tocado por aquele filme, você sai mexido daquele filme, e aí? Uma música, um filme, um espetáculo teatral, um livro. São atitudes catárticas, são descarregamentos de sentimentos. A fé faz isso, mas ela não faz só isso, ela não é só isso. Outra questão é a questão da vontade. Se a fé estivesse ligada à vontade, então quando, na parábola de Jesus das virgens loucas, lembra lá das 10 virgens sábias e das 10 virgens loucas? Quando aquelas 10 virgens chegaram na porta do casamento e disseram, olha, nós queremos entrar, o Senhor deveria deixar aquelas mulheres entrar. Por quê? Porque aquela parábola é para ilustrar o fim dos dias. Aqueles que não conservaram o óleo de suas lâmpadas. Aqueles que acordaram tarde. Então as pessoas que virem o Senhor no último dia, no dia do juízo, elas vão se converter. Agora, eu faço uma pergunta a quem pensa que fé está relacionada simplesmente à vontade. As pessoas que estão no inferno hoje e sofrem as augúrias do inferno, as aflições do inferno,
que é a ira de Deus, a justiça de Deus, são debaixo da justiça de Deus. Essas pessoas não têm vontade de ir para o céu? Então. A fé também não é algo só racional, porque se fosse algo só racional, você faria manuais de teologia, as pessoas ao lerem esses manuais, ou a própria Bíblia, se converteriam. Então a fé, ela é dom de Deus. Ela é um dom de Deus. Não é? Esse é um ponto fundamental. Não temos o direito de dizer que a nossa consciência ou a confissão de fé seja o início autêntico da ação interna do Espírito Santo. Então, porque há muitas igrejas que fazem isso. Eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu me senti mexido, eu senti um sentimento gostoso, né? Eu senti uma emoção gostosa. Então, é o Espírito Santo. Por quê? Fé não é só isso. Olha, porque eu quero fazer isso, olha, eu quero ter essa fé da igreja, eu quero caminhar, eu acho que isso é bom. Fé não é só isso. Olha, eu li um livro de um grande teólogo, eu li a Bíblia, e eu me afino às questões desse livro, e eu quero ter fé. Não, a fé é um dom de Deus. Não é? Sendo a fé operação sobre-humana, ou seja, do Espírito Santo, novamente citando Bromley, ela pode ser ministrada mesmo quando não existe consciência formal. Depois a gente vê. Então, a questão, irmãos, ela apertou um botão errado da televisão. Então, irmãos, a fé, ela pode ser ministrada mesmo sem a consciência formal. Dizer que é o contrário é você limitar Deus aos padrões humanos. Então, a criança não pode professar a fé, logo ela está excluída do batismo. Por quê? Só quem professa a fé mostra que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Você está limitando a Deus. Você está querendo encaixar Deus no seu quadro de teorias, e não o contrário. Né? Na sua realidade, então, a ação do Espírito Santo elas pode fazer presente, mesmo que a pessoa não tenha a consciência formal de sua realidade e onde, né, a autoconsciência não tenha se desenvolvido. Tá bom. Então, terminando aqui, os pais e a igreja firmaram compromisso de envidar, ou seja, de levantar, né, todos os esforços para instruir na palavra, a fim de conduzir a criança ao conhecimento de Cristo. Nesse sentido, a regeneração tem início mesmo que o novo nascimento, em termos de fé pessoal, não ocorra até os 5, 10, 50 ou 70 anos mais tarde. Então a pessoa foi batizada na infância, mas o novo nascimento, ou seja, essa fé pessoal, apareceu aos 75 anos de idade. Não é? Então eu vou dizer que, olha, Deus só agiu na vida daquela pessoa aquele dia, os outros foram todos perdidos. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, né? Lembra quando Ananias vai questionar a Deus, né, sobre o fato de ele chamar Paulo, e aí Deus vai dizer a Ananias, né, que Paulo iria recalcitrar sobre os aguilhões. O John Stott, ele interpreta esse versículo de uma maneira linda, né? Quando ele vai dizer que o que é recalcitrar contra os aguilhões? É a ideia de um touro muito jovem, né, que para ser domado, você aguilhou esse touro. Então você é igual a tourada, né? A tourada se faz isso. Na tourada, o toureiro não tem capacidade de matar o touro
numa tacada só, né? Não tem. O touro é muito mais forte que o toureiro. Então o que o toureiro vai fazendo? Ele vai aguilhoando. Se você já viu uma foto de tourada, aquelas hastes coloridas que estão no touro são aguilhões. São arpões que têm um espeto, né, e uma espécie de um anzol. Então ele entra e não sai da carne do touro. Por mais que ele se mexa, por mais que ele pule, ele não consegue tirar aqueles aguilhões dele. E quanto mais ele ataca o toureiro, mais aguilhoado ele é. Então ele perde sangue, ele se cansa, ele se enfraquece, até que há aquele momento que ele está tão vulnerável, né, a ponto de ser morto. Paulo vai dizer o seguinte, né, lá em Atos 26, eu estou caminhando para o final de nossa aula, né? Havendo eu recebido, versículo 10, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto, quanto os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por estes comissionado. Ao meio-dia, ó rei, aqui está falando para Agripa, né? Indo ao caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então veja, Jesus diz para Paulo: Paulo, você está recalcitrando contra os aguilhões. Então, Paulo, se você observar Estevão, se você observar a erudição de Estevão, é de esperar que Estevão teve a mesma educação formal que Paulo em Jerusalém. E que não era de se duvidar que Paulo e Estevão foram companheiros, foram no mínimo conhecidos. Mas Paulo, ele segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Paulo vai dizer que ele foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Né? Aqui em Filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Jesus Cristo. Assim, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, nas minhas algemas, né? Então, Paulo, ele mostra, Paulo vai dizer aqui, que ele foi chamado desde o ventre materno, né? Então, se eu imaginar que a ação do Espírito Santo começou na vida de Paulo, quando ele foi batizado por Ananias, eu não consigo interpretar adequadamente Atos 26. Então, Paulo foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. A obra de Deus, ela sempre esteve presente na vida de Paulo, apontando o caminho de Jesus. O momento crucial se deu ali no caminho de Damasco. Então, nós, ao batizarmos crianças, nós apenas evidenciamos isso. Colocamos essa criança debaixo da aliança, sabendo que é o Senhor que vai encaminhar essa criança para os seus propósitos. Continuando o texto, só para terminarmos, então é extremamente próprio que no contexto da aliança o batismo seja administrado nos primeiros anos de vida, como identificação com Cristo. O batismo é um sacramento na obra regeneradora do Espírito Santo, não da consciência pessoal e confissão de fé. É o sinal da fé, somente quando for em si mesmo a operação principal e soberana da obra divina.
né? Então o batismo, ele não é o sacramento da consciência. O batismo, ele não comemora o dia em que você professou Jesus. O batismo, ele mostra que o Espírito Santo age no coração daqueles que ele quer, não é? Então, meus irmãos, quando nós lemos Romanos 6 e falamos sobre o fato de estarmos mortos pelo batismo em Cristo, mostra exatamente essa questão. Que no batismo, né, nós somos colocados debaixo da aliança e o Senhor vem operando nossas vidas até aquele dia em que nós professaremos o Senhor Jesus Cristo com nossas vidas, certo? Então, próxima aula, nós falaremos sobre as características da regeneração e o batismo em Romanos 6. Vamos terminar orando. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Dá-nos, Senhor, que caminhamos com firmeza na palavra do Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida glorifique aquele que nos chamou da morte para a vida. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe.